Opa, boa noite, boa noite. Muito bem. Começando o nosso programa iMed Lives. O nosso programa iMed Lives, ele acontece quinzenalmente. São lives com vários temas que abordam ensino, gestão, qualidade, RH. O intuito é que a gente aproxime os médicos da IMED, os médicos que não trabalham da IMED, conheçam melhor a nossa empresa, o que a gente faz, os nossos valores. Muito bem, estão me ouvindo bem? Doutor André, doutor Isola já entraram, Vitor também. Boa noite, Samuel. Boa noite, Fernando. Boa noite, habitante. Muito bem. Som tá bom? Joia. E o tema de hoje é o que caracteriza um plantão perfeito. E nós chamamos a qualidade para participar conosco. E o que será que a qualidade tem a ver com um plantão perfeito, né? Eu vou chamar a minha entrevistada, que é a Anissete. Anissete já está no meio de nós. Olá! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Anissete? E você? Tudo bem também. Boa Muito noite, gente. joia. Nissete, queria pedir para você se apresentar para as pessoas, dizer quem você é e o que você faz dentro da IMED conosco. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Anissete. Estou na IMED há 12 anos, fazendo a parte de coordenação da qualidade. Atuo aí com toda a equipe de enfermeiros e dou todo esse apoio aí para a gestão de médicos e da empresa da IMED. Muito bem. Nissete, eu queria começar pedindo para você explicar, porque veja, a IMED como uma gestora de grupos médicos, nós entramos com equipes que coordenam setores críticos dos hospitais, como UTIs, hospitalismos, pronto-socorro. E os hospitais já têm a sua estrutura. E acredito que quase todos os hospitais onde a gente atua, já há algum tempo, todos os hospitais acabam tendo um departamento que envolve qualidade. Sabendo disso, queria que você explicasse para as pessoas por que a IMED tem um departamento de qualidade próprio. Boa, excelente pergunta. Como você mesmo disse, todos os hospitais, na grande parte deles, já têm uma estrutura de qualidade. A IMED, desde os seus primórdios, né, que esse ano completou 30 anos de existência, ela sempre teve nos seus princípios, inclusive nos seus valores, a qualidade, né? Então, por exemplo, o primeiro valor da empresa é segurança, Verdade? eficiência, também é qualidade. Trabalhar em equipe, né? Uhum. E a questão da inovação. Então, assim, tudo isso já faz parte da empresa. E ela sempre atuou na sua prática do dia a dia com as boas práticas de qualidade, as bases de evidências que trazem todas essas discussões acerca do que é qualidade e segurança, do que é Uhum. experiência do paciente, né? E esse setor ele foi se constituindo ao longo do tempo, aí, inicialmente com o Dr. Leonardo, mais ou menos aí por volta de 2008, né? Eu vim fazer parte da empresa em 2010, onde a coisa começou a tomar um formato mais de departamento,
Mas é uma coisa que eu sempre falo nas integrações, né? A qualidade, ela não é um departamento, né? A qualidade, ela está no ato, na questão de quando a gente aprende alguma coisa melhor, que vá fazer bem, não só na questão de prática do nosso trabalho, mas principalmente na área de saúde para o paciente, ela está exatamente aí. Existe um setor que ele vai captar todas essas informações, vai colocar isso em modos de um protocolo, um procedimento, uma gestão para que a gente consiga Uhum. avaliar a performance dos departamentos, né? E com isso a necessidade de ter um departamento que vai fazer a gestão de tudo isso, né? Entendi. Oi? Entendi. Sim. E esse é o grande motivo dessa existência desse departamento, né? Um departamento que ele vai ser capaz de apoiar toda a estrutura, né? Não só do ponto de vista de gestão de indicadores, mas Uhum. também no desenvolvimento de coordenadores, desenvolvimento de novos coordenadores que estão aí chegando e subindo aí nos seus pipelines, né? E um desenvolvimento da própria empresa também, né? Que vai conseguir, através disso, mostrar sua performance e o grande propósito dela, né? Que começou aí com a questão da gestão de grupos médicos, mas que hoje a gente até já teve esse novo redesenho dessa proposta, se assim pode dizer, né? Mas que é a gestão em saúde. Né? O grande Certo. propósito dela é gerar uma transformação na saúde. Né? Então, e esse departamento vem justamente para dar esse apoio aí e fazer com que isso aconteça. Muito interessante, até mesmo porque, da maneira como você explicou, a gente entende que não conflita com o próprio departamento de gestão de qualidade do hospital, que tem o seu escopo, tem as suas atribuições, tem um trabalho grande para fazer, mas a questão de qualidade e segurança ela é tão importante que ela precisa desse background, no nosso caso, para a nossa empresa, para toda a nossa cadeia de comando e equipes, não é? Sim, de melhoria interna, de como a gente tem a capacidade de iniciar nas instituições de saúde, de captar todo o trabalho que essa instituição já realiza e ajudar com que esses novos médicos, que esse trabalho, essa prestação de serviço que a gente está realizando, ela não gere variabilidade em resultados da instituição. Pelo contrário, que a gente possa entrar lá e apoiá-los e agregar para que cada vez mais o hospital melhore, para que ele alcance uma melhor performance, que a gente está lá para justamente fazer atuação de uso de ferramentas junto com as pessoas que estão assumindo Uhum. para a melhoria contínua, né? Mas não conflita, né? O nosso departamento de qualidade, ele não tem um conflito de interesse com a qualidade do hospital. Ele vem justamente para ajudar a apoiar para que essa implantação, para que esse novo serviço corra tudo bem, com a mínimo de variabilidade que vá ocasionar algum problema com o paciente, alguma coisa assim. Ajudando mesmo a ter um olhar um pouco de fora para construir e agregar a essa implantação e a essa prestação de serviço. Muito bem. E já começando a entrar um pouco no nosso assunto, o que caracteriza o plantão perfeito? Né? Por que será que a gente chamou alguém da qualidade para falar sobre um plantão perfeito, não é? Porque tem um ditado, uma brincadeira que entre o meio médico, que o plantão bom é o plantão dado, né? Aquele que já acabou, aquele que já passou, não é? E a gente vê muita gente novata na medicina e cada vez mais muitos médicos se formando. A gente tem muitas faculdades de medicina e várias outras vão iniciar e esse quadro tende a aumentar. E eu vejo inúmeras aulas, podcasts, material falando assim, meu primeiro plantão. Como dar o meu primeiro plantão? Páginas do Instagram falando de dicas
sobre isso? Porque realmente existe um receio por parte das pessoas sobre a grande diferença que é você como passando pelo internato, acompanhando as pessoas, ou até mesmo enquanto residente, que você sempre vai ter alguém te supervisionando, e aquele plantão onde você é o médico da assistência e tem responsabilidade sobre o paciente, não é? Então, nós fizemos algumas enquetes aqui no Instagram, e Vamos aquecer. a primeira pergunta foi: o que é um plantão perfeito? E a gente tinha algumas alternativas sobre é o que não tem intercorrência, né? Aquele plantão liso, nada aconteceu, nenhum paciente morreu, nenhum paciente parou, não teve intubação. A equipe se conhece, se comunica. Essa foi a alternativa mais marcada. E eu entendo que você está junto com uma equipe com quem você trabalha há muito tempo é muito importante, porque às vezes você já olha para a enfermeira que já trabalha com você há muito tempo, ela já sabe que você tá, o que você está pensando. A Giovana, plantão perfeito deve ser um plantão com a Elô. Deve ser um plantão onde eu entrego o paciente para a Giovana na UTI, que eu falo, nossa, vai ser bem cuidado. Porque tem isso, a questão das A gente pessoas, já né? fez De muito você. plantão junto, né, Lô? Nós já demos plantões juntos quando a Anicete fazia assistência. E eu me lembro uma vez que eu assumi plantão no hospital onde nós trabalhávamos, não foi a Anicete, foi uma outra enfermeira. A enfermagem trocava o plantão às 18 e a equipe médica às 19. E tava aquele caos. E na hora que eu entrei no setor, a enfermeira falou, graças a Deus. E eu era uma enfermeira que eu era muito brava com ela, eu brigava muito com ela. E aí eu entendi, eu falei assim, pensei assim, nossa, como que ela falou isso, sendo que assim, eu não sou exatamente uma pessoa gentil com ela. Mas eu entendi que ela confiava em mim. Inclusive, dali em diante, a gente começou a se dar muito melhor. Então, voltando ao assunto de o que é um plantão perfeito. Então, não tem intercorrências, a equipe se conhece e se comunica. A outra opção, preceitos de qualidade e segurança do paciente são observados. E o último é um plantão onde dá para dormir a noite inteira. Esse é um plantão perfeito, né? É Muito bem bem. engraçado. Você Todos sabe que querem e cada quando... vez mais isso não será possível, né? Não, não mesmo. Você sabe que quando a gente começou a pensar e eu tive esse convite para falar um pouco disso, eu fui revisitar o passado, né? E lembrar do meu primeiro plantão, né? E quando a gente começa a ter esse entendimento, né, que é sair da faculdade, sair da escola e você se vê ali como profissional responsável por organizar e cuidar de tudo, né? E aí a responsabilidade de chegar a um outro profissional e você conseguir fazer com que você passar as informações e que ele possa dar continuidade, né? E no começo era isso mesmo, né? Você chegava lá, falava, hoje, plantão hoje tá sussu, tranquilo, não teve intercorrência, não teve nada. Ou sair do plantão também e falar, nossa, o plantão hoje foi muito corrido, não consegui descansar. Mas aí vem essa reflexão, né? Plantão perfeito. E hoje, né, depois aí de uma longa trajetória assistencial e trabalhando com gestão, o que seria esse plantão perfeito? Né? E aí, eu vi um pouco aí dos resultados das enquetes e a gente faz o quanto é importante, né? Uma das questões de ter uma equipe trabalhando junto, de ter uma equipe que se fala só pelo olhar, né? Por que isso é tão importante? Né? Eu Porque acho, Oi? eu acho, Nissete, que assim, essas questões que a gente colocou e que obviamente as pessoas querem, é, elas são questões que têm uma grande variabilidade que não dependem de nós. Então, uma é Sim, ter a equipe que já é uma equipe engrenada e que se conhece bem, e a outra é dependendo das circunstâncias, de que nada aconteça. Porque exato. isso são fatores que a gente não domina, não é mesmo? É Às aquelas vezes eu estou tais no mesmo variáveis. plantão, mas a enfermeira entrou de folga, o meu colega de plantão trocou o plantão dele, o médico da UTI que sempre recebe meu paciente no caso de emergência também trocou o plantão, o supervisor da noite é outro.
Então, essa questão de pessoas não é um fator que a gente domine, a gente não pode se apoiar nisso para que a gente consiga fazer a questão do plantão perfeito, não é? Excelente, mas é isso mesmo, né? É aquelas tais variáveis que eu falo muitas vezes nas aulas de integração, né? Que são as variáveis as quais a gente não tem controle, né? E aí, Uhum. então, é aquela questão das dicas do plantão perfeito. Como ter o plantão perfeito, né? Para que a gente consiga, porque essas são variáveis que, de alguma forma, a gente consegue ter algum controle, né? Então, Uhum. é, que é aquela questão ter a passagem de plantão. É bom, é ruim? Ajuda, não ajuda? Ter essa questão da coesão da equipe, né? Das Uhum. pessoas trabalharem todas em sintonia, né? Começou a dar movimento, opa, vamos lá, todo mundo acelera, tá tranquilo, tá todo mundo trabalhando naquele ritmo. Isso não sobrecarrega a equipe. Ter uma comunicação assertiva, né? Então, Uhum. já entrando um pouco nessa questão do plantão perfeito, pensando, né, no que a qualidade traz para que você tenha o plantão perfeito, né? Quais são as questões que a gente pode trazer? É a gente ter aquela sensação de dever cumprido. É uma Verdade. sensação. Porque, independente de ter sido um plantão muito corrido, ou um plantão que às vezes só teve uma intercorrência, mas eu consegui realizar uma assistência segura, onde eu pude acolher o paciente, onde eu pude ter uma escutativa do paciente, onde eu consegui tirar uma dor, dar um conforto, ouvir, Verdade. construir ali, né? Aí falando um pouquinho das metas internacionais, que elas estão dentro de um plantão a todo momento, né? Que é garantir que eu estou fazendo uma assistência no paciente certo. E aí, nome completo, data de nascimento, esposa, qualidade, enche o saco com isso, né? Mas por quê? Porque os estudos dizem o quanto, às vezes, a gente tem alguma troca de paciente, de exame, às vezes até de medicamento, por conta de não cumprir a regra básica, que Uhum. é nome Exato. completo e data de nascimento. Ah, mas toda hora? Sim, toda hora que ele Toda hora. estiver mudando de profissional, toda hora que ele for fazer algum procedimento, uma medicação, um procedimento invasivo, um exame, tem que ser conferido tudo, porque isso é uma questão de segurança. E não somos nós que estamos falando que tem que acontecer. Existem estudos que mostram que é uma grande chance de acontecer uma troca de um medicamento, de um exame, às vezes de um laudo, por conta de não conferir a regra básica. Por isso que chama meta 1, né? Começa por aí. Exato. Depois tem a Nissete, questão. Samara Martins comentou, disse tudo, nada substitui a consciência tranquila. Ah, isso não mesmo, é muito bom. Às vezes você trabalhar o plantão todo e sair ali, passar o plantão e ufa, conseguir fazer o meu papel. Que vem muito de encontro, né, com o propósito da vida do que eu. Quando todo mundo Isso. decide fazer alguma ter essa profissão na área de saúde, seja um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todo mundo tem um propósito. Todo mundo quer ir lá e fazer o melhor, né? Exato. E quando a gente traz essas questões, né, de ter um protocolo que nos apoie, uma diretriz que nos norteie, ter as metas internacionais de segurança, isso tudo faz com que esse propósito e essa sensação de bem-estar pós-plantão, né, de dever cumprido, ela fique ainda melhor, né? Então, quando a gente fala dessa comunicação assertiva, né, dentro dos propósitos das metas internacionais, a meta 2, uma passagem de plantão adequada, ter a escutativa com o paciente, né, prestando realmente atenção no que ele está dizendo, algo empático e acolhedor. Na meta 3, por exemplo, a questão de segurança com medicação, né? Por que eu tenho que perguntar de alergia toda hora? Porque é seguro, porque às vezes num plantão onde está muito atendimento, se perde. Então, no momento que você está conectado ali com aquele paciente, nome completo, data de nascimento, escuta ativa e prestar exatamente atenção no que você está prescrevendo. Dose, se o paciente tem comorbidade que possa ter alguma influência sobre o efeito daquela medicação,
Já Se faço for uso de alguma internar, medicação que vai interagir, né? isso, exatamente, né? Se vai internar, fazer a reconciliação adequada, né? E é ter esse cuidado, né? Aí quando você fala de procedimento, meta 4, né? Você está falando ali de um procedimento seguro, né? Vou passar um dreno, vou passar um catéter, vou fazer algum procedimento invasivo, né? A garantia de que, primeiro, estou fazendo no paciente certo, o procedimento correto, garantir que o material esteja na sala adequadamente, né? Que tudo que você vai precisar vai estar ali. Eu brinco que às vezes, quando a gente está falando um pouco aí do enfermeiro, né? Eu e um colega aí, sempre a gente discute essa questão da rotina do plantão, né? Por que que é tão importante, aí um pouco falando aí do enfermeiro, chegar no plantão, pegar o plantão, fazer a distribuição das demandas, mas checar o carrinho de parada? Por que que isso é importante? Porque Porque vai dar um BO, vai dar um chabu no dia que a pessoa não conferir. exatamente. Porque se conferir, eu tenho a garantia de que eu vou ter o instrumento certo ali para trabalhar e que ele está funcionando. Pode acontecer de não funcionar? Pode, mas eu tive a certeza de que eu cheguei no plantão, e é o que eu falo, né? Que a gente carregou as armas, que elas estão com munição para que a gente possa atender, possa dar assistência para o paciente, o carrinho funciona, a lâmina de laringo, né? E tudo isso que a gente tem que checar, né? Que a gente está paramentado, que a gente está instrumentalizado adequadamente para fazer esse atendimento. E isso vale para o médico também, e quando a gente está falando aí de um procedimento invasivo, né? A questão de lavagem das mãos, quando a gente está falando na prevenção de infecções, né? Acho que depois, principalmente desse último quase 2 anos aí, onde a gente passou por tudo isso, né, que foi a pandemia, com tudo que a gente aprendeu, né, eu acho que isso ainda fortaleceu mais ainda essa necessidade, né, da importância desses cuidados para que se evite os eventos, né. Então, Exato. principalmente agora, né, uso de máscara e lavagem das mãos, use álcool gel, né, acho que é uma coisa que vai ficar meio que na rotina, né? Já entrou no inconsciente, né? A gente não sabe mais passar perto de um alquinho sem a gente dar uma apertadinha nele. Mas dentro da instituição de saúde, a importância disso, né? No médico, quando ele entra um paciente ou outro, né? Fez um exame físico, a necessidade de fazer essa higiene das mãos, porque isso é uma proteção não só para o paciente, mas principalmente para ele enquanto profissional também, né? E por último, das metas aí a questão da prevenção de quedas, e não só de quedas, mas de qualquer dano para o paciente, né? Então, acho que todas essas discussões das metas internacionais, a existência dos protocolos que são tempo dependentes, né? Eles todos têm um propósito. Mas tudo acho que vai muito daquela questão de como a gente começa a olhar para isso. E quando você começa a olhar isso positivamente, né, dizer assim, meu primeiro plantão nessa instituição, né? O que eu preciso saber? Então, já vai ficando a dica aí, né? Primeira coisa, a rotina de atendimento. As Certo. metas internacionais, elas valem em qualquer instituição de saúde, tá? Mas, às vezes, tem alguma coisa que é mais específico naquela instituição, né? Então, por exemplo, tem instituição que ela vai usar nome completo, data de nascimento. A outra vai usar também o CPF. Então, às vezes, são algumas peculiaridades. Mas, de forma geral, essas práticas, as quais a gente foi comentando aqui, elas valem em qualquer lugar, né? Mas a ideia de E quem eu fizer isso e conhecer... quem observar isso, né, Nissete, nunca vai estar errando, Não, né? pelo Independente de contrário. ser cobrado ou não, se eu observar as metas internacionais, eu nunca vou estar errando. Eu nunca vou estar fazendo algo fora ou algo lesivo. E eu acho que isso entra na questão da padronização do quem eu sou e como eu faço, e isso me trazer uma consciência tranquila no fim do plantão, né? E é isso mesmo, é a tal sensação de dever cumprido, né? A sensação de sair do plantão. Eu sempre falo, e colocar a cabeça no travesseiro e poder descansar tranquilo, tendo a certeza de que você fez tudo que você podia pelo aquele paciente, onde você atuou com as melhores práticas, onde você atuou com qualidade, né? Certo. Então, acho que é basicamente um pouco de tudo isso. Tem muito mais, né? Se a Muito gente mais. falar um pouco do, por exemplo, que a gente discute bastante, né? Ai, mais um protocolo.
Não, né? mas antes do protocolo, eu quero perguntar para você, começando o É, plantão, como se a gente estivesse começando o plantão, e a passagem é. de plantão? Porque a gente fez a pergunta no Instagram, então, passagem do plantão ajuda ou atrapalha? E algumas pessoas responderam que atrapalha, né? Então, por que que ela ajuda e quando que ela atrapalha? Boa. Bom, Pergunta é que depois que difícil. mas é difícil, né? Porque assim, depois que você começa a entender, né, o seu propósito ali, chegando, entendendo tudo que está acontecendo, para que você possa dar continuidade no atendimento, no plantão, enfim. Isso vira uma coisa assim que você fala assim, não sei viver sem isso mais, né? Que é a Uhum. passagem de plantão. Eu Mas eu acho que entendo às vezes também, assim, Ri, que algumas vezes, principalmente se você não tem uma padronização, e eu entendo quando algumas pessoas falam que atrapalha, não é que não deveria existir, mas é que às vezes a sim, maneira como ela é feita não está servindo ao propósito dela. Então, eu já exatamente. vi algumas discussões da parte médica de a pessoa na passagem de plantão, na verdade, ela está querendo mostrar o que ela fez, o que ela brilhou e o que ela fez, o que aconteceu. E o outro está querendo julgar Exato. e querendo discutir por que Ou, não fez isso, por que não fez aquilo, que é mais do que uma dúvida referente ao cuidado do paciente, o que eu vou fazer dali em diante. Mas parece, às vezes, uma guerra de egos ou de alguma outra coisa que. E aí fica aquela passagem de plantão infinita, né? e ela perde o E aí objetivo. ela atrapalha. E E aí ela ela atrapalha. atrapalha. E perde o Ó, objetivo. vamos ver o que a Giovana E falou. ela, Sou super metódica com a passagem de plantão. Ah, vá. Escrita. Nossa, preciso dela mega organizada com hipóteses diagnósticos, exames complementares, condutas e pendências. Eu quero pegar um plantão assim, seu, claro. Aline Dantas, deve ser um elo de ligação no processo de cuidar. Concordo. E o André exato. perguntou, por que alguns plantões já começam atrapalhados? Como evitar? Como evitar? Pergunta para a qualidade. Boa. Boa. Há como evitar? Claro que há como evitar, né? Porque eu sempre falo, o plantão, ele está acontecendo. E quando eu tenho a passagem de plantão, nada mais é do que alguém trocando um horário e dando continuidade. E a passagem de plantão, ela vem justamente para eu não esquecer de coisas importantes que eu tenho que passar, não só de coisas que foram realizadas aí nas últimas 12 horas, né, do seu plantão, ou das últimas 6 horas do seu plantão, Uhum. para que o médico, o enfermeiro, ou seja, o profissional que estiver pegando, tenha condições de dar continuidade. E muitas vezes você chega num plantão onde você pega o plantão dentro de uma sala de emergência numa parada, você pega no meio de uma intercorrência. Uhum. Tem um hospital onde o Então, pessoal brinca, emergência marota que acontece às 6h45, né? todo dia, às É seis h emergência 45 marota, né? tem uma Seis e quarenta emergência. e cinco acontece alguma desgraça, né? O plantão foi tranquilo, dá 6h45. Exato. E se a pessoa não se organizou, aí vira aquele caos. Tem mais alguns comentários aqui que eu queria te passar, Nissete. A Raquel falou: a passagem ajuda, pois lá deve estar de forma rápida e objetivo o que aconteceu com o paciente. Atrapalha quando ela se torna grande e sem foco. A padronização ajuda e muito, que é aquilo que a gente estava Isso realmente aí. comentando. Já discutindo, Giovana isso João, mesmo. passagem de plantão escrita é fundamental, até para acelerar a passagem de plantão verbal. Concordo. Se eu não tiver um Concordo. papelzinho, e eu pego a passagem de plantão escrita e vou fazendo os meus códigos, aquilo que eu preciso prestar atenção. Porque qualquer dúvida E que o colega priorizar, tenha, né? está tudo anotado ali na passagem. Muito melhor. E a Sim, Simone, sim. Isso ajuda a infelizmente, ainda priorizar. é muito falha a transição no cuidado, é verdade. Sim, é verdade. Mas E tem continua uma falando questão, como que a gente evita esse início atrapalhado do plantão, mesmo com a emergência marota das 6h45. isso. E é engraçado isso porque, assim, recente a gente teve algumas discussões aí com um colega enfermeiro e que a gente fala muito sobre a questão de uma rotina de trabalho, daquilo que tem que acontecer durante um plantão. Então, eu sei que eu vou chegar numa unidade de terapia intensiva, eu vou ter que receber o plantão, vou ter que avaliar o paciente, vou ter que ver exames, vou ter que ver conduta. Então, tem uma rotina para isso.
E é óbvio que muitas vezes você vai pegar um paciente que tem uma intercorrência no meio de tudo isso. Mas se minimamente você não tiver organizado o que eu não sei se vai estar aí, mas ele vai saber que a gente discutia muito isso, né? Se você não tiver minimamente organizado, quando você pega plantão às 7 e tem uma visão dele até às 19 horas, é bem complicado depois você ficar ali demorando para fazer as coisas e de repente vai ter aquela emergência e aí você já não vai dar conta mesmo de fazer mais nada. O que é importante a gente avaliar tá acontecendo todo dia? E aí é uma reflexão muito para o gestor, né, Uhum. dessa equipe, desse departamento, né? Saber avaliar se é uma pessoa, né, um profissional, ou se são as condições do ambiente que realmente não estão fazendo ter essa passagem mais organizada, ter um setor passado mais organizado, né? Então ele tem que também ter esse olhar, né? Se está todo dia acontecendo isso, precisa dar uma paradinha e olhar um pouquinho melhor para esse processo de organização do plantão, de organização das atividades, porque a gente sabe que a gente está trabalhando com saúde, a gente está trabalhando dentro do hospital. A intercorrência, a gente sabe que ela vai acontecer, a gente só não sabe quando e onde, em algumas situações, porque em algumas situações, principalmente numa unidade de terapia intensiva ou até mesmo na unidade de internação, se a gente tivesse olhar realmente para o paciente, a gente sabe inclusive quando ele pode piorar e às vezes quando ele vai evoluir aí para alguma intercorrência, que a gente sabe que isso acontece algumas horas antes, né? Então é uma questão mesmo às vezes de se organizar. Teve um comentário, uma pergunta um pouco mais atrás aqui, Lissete, sobre a passagem de plantão escrita, ela evita alguma penalização? Deixa eu até voltar o comentário aqui. A passagem escrita também garante algum tipo, evitar penalizações equivocadas, prevenir algum erro, quando eu tenho ela escrita e registrada? A passagem de plantão, ela é um documento, Tá, né? isso é Então, importante. ela é um documento. Então, o registro é extremamente importante. E ela ser padronizada e estruturada de forma as pessoas trazerem as informações as quais o próximo profissional precisa saber para que ele dê a continuidade na atividade é extremamente importante. É muito complicado, às vezes, e eu vejo um pouco disso, quando você pega aquelas passagens de plantão que o paciente está 10 dias internado e eu vejo a história desde o D1 dele, né? Ele já mudou de diagnóstico, já fez centro cirúrgico, já voltou, e ele continua ali. E isso complica, porque vai perdendo um pouco até da credibilidade e da funcionalidade, né? Do Sim. objetivo da existência da passagem de plantão. Então, ela tem que ser uma passagem objetiva do ponto de vista de trazer uma evolução das últimas 24 horas, né, daquele paciente, ou daquelas 12 horas de plantão do que aconteceu, e trazer exatamente o que aconteceu naquele plantão que merece uma atenção, um cuidado, uma continuidade, um acompanhamento. Então, nesse sentido, a gente também não pode fazer dela o nosso diário, que não é Hum, essa a intenção. E até por caderninho de isso que desabafo, existe a né? evolução. É, e até por isso que existe a evolução, né? Se você tem desejo de saber mais alguma coisa do paciente, você leia a evolução. Não adianta a gente porque aí é onde às vezes a gente fica falando de retrabalho. Ah, é porque eu tenho retrabalho, porque eu faço na evolução, faço no plano, faço na visita multiprofissional, faço na passagem de plantão. Então, vamos se organizar. A informação, cada um desses documentos tem um objetivo de registro. Então, eu não vou ficar contando história toda na passagem de plantão. Preciso ser objetivo para essas questões. Então, nesse sentido, a gente tem que ter atenção para isso. E aí vale de novo, né? Como o gestor no dia a dia vai avaliando essas situações e fazendo esses ajustes, fazendo essas orientações para a equipe, tudo, garantindo uma comunicação assertiva. Joia. Teve um comentário da Natália, que é de um outro assunto, mas acho que se encaixa muito bem nessa questão do plantão perfeito. Plantão de 6 horas é pouco? 12 seria o número mágico? Além de 12 é demais? Então, o que, a carga de trabalho influencia no plantão perfeito? Ai, vamos sair daqui, ó, tinindo. É bem difícil essa questão, né?
Eu acho que assim, não existe exatamente um número mágico, né? Eu acho que isso vai muito de instituição, de regras de contratação, enfim. Mas a gente percebe, às vezes, que em plantões de 6 horas, às vezes há algumas quebras de continuidade do cuidado. Entendi. Então, às vezes, e porque, de certa forma, depender do número de pacientes, da complexidade desses pacientes, da gravidade desses pacientes, às vezes você não consegue fazer tudo num plantão de 6 horas e às vezes acaba passando alguma coisa, né? Então, um plantão de 12 horas é aquele onde você vai conseguir avaliar todos, vai conseguir prescrever, vai conseguir fazer toda essa assistência. Mas dizer que existe um número mágico, assim, eu não vou arriscar falar isso. Não, eu acho que vai muito de instituição para instituição, de estrutura de trabalho que Uhum. você tem, né? Porque assim, se é um médico que faz tudo, ele sabe que 6 horas vai ser complicado para ele, né? Mas se eu tenho, às vezes, uma equipe de apoio, onde o exame já está dentro do prontuário, o laudo já está dentro do o laudo de imagem, o laudo de exame, né, que são facilitadores, ele tem um acesso rápido a balanço hídrico, ele tem todas essas questões, eu acho que essas coisas vão facilitando, né? Mas aí vai também um pouco da habilidade, enfim. E eu digo mais, viu, Nissete? Às vezes não é nem 6 nem 12, às vezes são coisas no meio termo. E essa flexibilização, eu acho que ela pode ser muito produtiva, porque eu acho que tem gente que pode trabalhar bem com 6 horas, tem gente que só consegue se organizar em 12, em 6 se atrapalha. Então, acho que tem a ver também com o perfil da pessoa. E eu vejo muito na Concordo. média essa questão de flexibilização com horários intermediários, às vezes não começa o plantão das 7 às 19, às vezes é das 10 às 22. E aí tem gente que prefere, porque não Exato. precisa acordar tão cedo, às vezes consegue ir na academia, fazer um mercado, resolver alguma coisa pessoal antes de ir para o plantão e faz suas 12 horas. Ou das 10 às 19, acaba sendo 9 horas um horário intermediário. Acho que isso acaba sendo muito salutar, e isso eu vejo com muito bons olhos dentro da IMED. Tem aqui uma pergunta Também. do André. Existem sinais de alerta que nos avisariam que o plantão pode agitar? Eu respondo, André, existe. Se o plantão está tranquilo, pode contar. Vai cair a casa. Vai cair a casa. Brincadeira. Ele tá, ele tá querendo puxar para as questões. Existem ferramentas, e a gente usa essas ferramentas, né? Onde a gente já consegue fazer alguns diagnósticos, ou minimamente falar, opa, tem alguma coisa aqui que não está indo, né? Que tem aqui algum sinal de que esse plantão vai dar uma emboladinha aqui, né? E a gente usa as ferramentas para isso, né? A gente tem aí gerenciamento diário, a gente tem Huddle que fazem algumas discussões, a gente já utiliza essas ferramentas e a gente sabe o quanto elas são importantes nessa gestão, né, para que Uhum. tenha o plantão perfeito, para que a gente tenha um plantão adequado, organizado, que mesmo que ele seja um plantão agitado, mas que ele não passe essa sensação de que eu fui embora com a sensação de falar assim, poxa, trabalhei, trabalhei, trabalhei e tô saindo ainda com a sensação de que esqueci, de que não fiz o meu melhor e tudo mais, né? Eu acho que tem muito a ver isso também. Olha, leio comentários maldosos. A Natália falando, Elô no plantão é sinal de alerta de plantão agitado. Não entendo por quê. Eu Acho que chegava ela no tá plantão e ela pegando no falava seu pé, assim, hein, Elô? já sei que a UTI vai amanhecer lotada amanhã de manhã. Boa noite. Né? Muito bem. Queria fazer outras perguntas também sobre a continuidade do nosso plantão perfeito, que é sobre Hum. a questão de ter uma rotina e, engatado nisso, a questão de ter protocolos. Nossa, Mais um, esse é um assunto que protocolos, eu mais um adoro. protocolo. Esse é um assunto que eu adoro, né? Por quê? É muito. A gente, quando começa a chegar num lugar, né, e falar assim, tá, como que as coisas funcionam aqui? Não, faz aí. Hã? Como assim? Mas aonde que pede exame? Mas se eu precisar de um antibiótico, se eu precisar de um tratamento, se eu precisar Não, mas chamar um assim, médico posso pedir assistente, todos os exames que eu quiser? posso pedir Posso pedir tudo, tudo? né? Então, aqui faço assim, o que eu der na telha, né? Então, assim, e Isso. aí a gente já fica preocupado com isso, né?
E para uns, num certo grau de desenvolvimento da experiência, é ótimo. Ele vai falar, não, eu vou pedir tudo, porque eu me sinto Uhum. mais confortável de fazer um diagnóstico quando eu tenho exame laboratorial, de imagem e tudo mais, né? Porque às vezes não se sente seguro somente fazendo um exame físico, por exemplo, né? Ou às vezes não tem um raciocínio clínico tão Não desenvolvido. tem exato. Mas aí tem aquela questão, né? Então, da gente ter as diretrizes de trabalho que são baseadas em boas práticas e evidências de que vão nos guiar para isso, né? Então, por exemplo, nos protocolos tempo dependentes, aí eu vou falar Tá. dor torácica, AVC, sepse, a importância de ter a diretriz dentro dessa instituição do que fazer, em que momento fazer, né? Da enfermagem, muitas vezes, ter autonomia para startar esse protocolo e chegar para o médico e falar, doutor, é uma queixa, aparentemente uma dor típica, fiz o eletro, tá aqui, coloquei na emergência, já tô colhendo exame, vou monitorar e deixar a decisão clínica e tudo do médico, sim, mas adiantar, porque você já Uhum. depois de um tempo que a gente vai vendo essas coisas, né, principalmente no pronto-socorro, você vai criando um feeling, né, no caso o enfermeiro, que ele olha, ele não faz o diagnóstico, mas ele faz o diagnóstico, né? Então, e eu acho que qualquer médico, quando a gente fala, inclusive, dessa questão de trabalhar a sinergia da equipe, de trabalhar, de ter essa questão da equipe ser bem entrosada, é importante por causa disso, né? Em vários momentos quando eu atuei na assistência, eu via muito isso, né? De estar na triagem, pegar alguma coisa, subir, já colocar na sala de emergência, ou às vezes na sala de observação, já fazer algumas coisas e falar, doutor, ó, já fiz isso, e estou preocupada porque tem uma queixa XPTO, né? E ele fala, não, Nissete, ok, já chama isso, já chama aquilo, tal, né? Então, assim, é muito de trabalhar a sinergia, mas às vezes você não tem a pessoa tão experiente fazendo isso. E aí é onde tem a importância do trabalho padronizado, da rotina, Tá. da diretriz de atendimento, né? Porque eu posso não ser uma pessoa experiente, mas se eu tenho lá sinais claros de elegibilidade, por exemplo, para protocolo, né? Eu vou saber, uma dor torácica, tá assim, assim, assado. Opa, peraí. Aqui diz eletro, chamar o médico, colocar na emergência, né? E a mesma coisa para o médico, né? Pô, o enfermeiro abriu o protocolo, fez o eletro, qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer? Né? Então, se eu estou vendo alguma coisa, não tenho certeza, qual é a cadeia de ajuda que eu Tá. tenho que ter? Para quem eu vou ligar, para quem eu pergunto, vou lá no médico referência do plantão, que me ajuda a fazer, às vezes, o diagnóstico desse eletro, o laudo, né, desse eletro, olhar essas características desse paciente que chegou aqui com alguma queixa que pode ser um AVC, uma sepse, que às vezes a gente fica em dúvida, mas ok, na dúvida, o que a gente tem que fazer? Colher cultura, lactato, fazer ressuscitação volêmica, entrar com antibiótico na primeira hora, que a gente sabe que os protocolos tempo-dependentes, eles salvam vidas, Então, e né? por que Tanto para você acha cérebro, que tanto para você que coração. circulou entre hospitais de diversos tipos, entre públicos, privados, grandes, pequenos, equipe mais preparada, equipe menos preparada, por que você acha que às vezes tem resistência das pessoas e a gente fala assim, vamos modificar o protocolo, a ver se a pessoa fala, mais um protocolo. Por que você acha que isso acontece? Eu acho, eu prefiro achar, eu prefiro achar que as pessoas ainda não descobriram o que é bom. E Tá. aí tem aquela resistência natural de se adequar a uma boa prática. E eu acho que vem um pouco também de encontro quando a gente começa a amadurecer, né? Então, assim, quando eu decidi ser enfermeira, por que eu decidi ser enfermeira? O que eu tinha na minha, né, como propósito de vida? Quando eu resolvi ser enfermeira, quando eu resolvi ser médico, quando eu resolvi ser. E aí, conforme você vai tendo essa experiência, você vai se encontrando nisso. E você começa a ver o quanto essas coisas agregam no seu trabalho do dia a dia, o quanto elas estão aí para te ajudar. Mas é aquela questão de você desenvolver aquele olhar de que nem tudo é ruim. Eu só preciso ter um Tá. tempo para avaliar aquilo e para participar daquilo, né? Não posso só criticar, mas se eu estou criticando,
Então, me diz aí, né? Como que você acha que pode ser melhor, então, se isso você acha que não tá legal, né? E a gente exercitar isso no dia a dia com a nossa equipe, de ter essa escutativa, né? Porque Uhum. nem sempre, às vezes, a equipe reclama porque ela não acha aquilo importante, mas às vezes é porque ela não entendeu mesmo o propósito daquilo. E que o Concordo. propósito daquilo vai de encontro com o propósito dela levantar todos os dias e pegar o plantão às 7 da manhã, ou pegar o plantão às 19 horas e passar a noite lá, né? Porque Uhum. existe um propósito por trás disso, né? Pelo menos assim eu acredito que todo profissional de saúde ele tem um propósito por trás dessa, dessa profissão que ele escolheu, né? Que, de certa forma, é uma profissão do cuidar, é uma profissão onde eu vou cuidar do outro, né? Então, é só uma questão de tempo, eu acho, para se ligar que isso é bom. Mas depois que teve contato, é igual quando eu fui. Eu brinco muito com qualidade quando isso, né? A gente não sabe ir num restaurante mais sem fazer, sem olhar alguma coisa e falar, então, mas aqui não tem a plaquinha Aqui dizendo não, o que cadê o é aqui, roxinho? né? Cadê o passagem aqui? É. Aí você pede uma bebida, o garçom fica ali rodando, né? Então você não sabe mais em nenhum lugar, né? Em nenhum lugar, numa farmácia, num supermercado, né? Você fica com aquele olhar assim, você fica até meio chato, né? Procura nem ficar falando, porque senão até o marido larga. Ah, a Jocir Crítica escreveu aqui, concordo com você, N7. E eu também concordo, e eu gostei muito quando você falou da questão da maturidade e do conhecimento das pessoas. Eu vejo muito, às vezes a pessoa que é inexperiente e está atendendo na porta e fala assim, vou só pedir uma troponina aqui. E aí o que acontece? Dali a duas, não vou abrir o protocolo, vou só pedir uma troponina. Dali a 2 horas, vem a troponina positiva, aí aquele fuzuê, cadê o paciente? Vai buscar, ele está infartando ou não está infartando? E aí nisso o paciente está 2 horas dentro do hospital e nada. Mesma coisa Não, séria. você não foi embora, né? Isso! Se não tá lá na lanchonete, já tem Aqui que pegar aquele lápis, provavelmente enfiar na deve ter boca alguém. e trazer para a sala de É, emergência, ou pede um lactato, aí veio o lactato positivo, se não fez volume, não fez no antibiótico, não viu se era sepse mesmo, enfim. E eu até brinco nos locais onde eu tô assim, ó, proibido pedir troponina fora do protocolo, proibido pedir lactato fora do protocolo. Se você acha que deve pedir o lactato fora do contexto de sepse, pode discutir comigo. sim, Me prova. mas A Andréia pensou, escreveu, tem que fazer. a Érica escreveu inclusão de todos na tomada de decisão e a Andréia escreveu. E depois que a gente se acostuma a trabalhar dessa maneira e chega em um lugar que não tem nada disso, bate o desespero. Só não bate mais o desespero, né, Andréia? Porque aí a gente chama a Anicete implanta tudo em 2 segundos e resolve. Ana Júlia, Ave Maria, Andréia, te entendo. Né? Quando a gente chega e não tem tudo isso estruturado, é bom por esse sentido que você falou, né? A gente se acostuma, já entende o porquê, já entende o que precisa, principalmente nesses 3 cenários, AVC, sepse e dor torácica, seja em sala de emergência, seja em UTI ou em hospitalismo, e a gente não consegue mais viver sem, então a gente dá um jeito de implantar em 1 minuto, né? E é isso mesmo. É a questão de transformação, né? Quando a gente sai de um contexto que está tudo organizado e chega num contexto onde você vê que não tem nada, eu falo que a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente pega a bolsa e vai embora, ou a gente fica e muda a realidade, né? E eu acho que isso vai muito de encontro com todos esses anos que eu vivi e por que que eu escolhi ser enfermeira e por que que eu escolhi trabalhar com isso. Porque Entendi. eu tenho um desejo de mudar e transformar. Por onde eu Uhum. passar, e não é eu, Unicete, é de transformar a cultura, de transformar as pessoas, de poder por onde passar, plantar alguma coisa que depois as pessoas e ensiná-las a cultivar para que depois elas andem, né? E que elas entendam essa questão de que a mudança só acontece quando a gente quer, a mudança só acontece quando a gente se envolve, né? E eu acho que Uhum. isso tem muito na IMED, né? Que eu acho que dentro dos seus pilares, dentro da constituição da formação de líderes, na formação de nossos profissionais, a gente sempre traz todo mundo para ser participativo, para realmente compor essas mudanças, para que a coisa não seja de cima para baixo, né? Mas que todo mundo construa junto, né? Então, até por isso que a gente
atua com essas ferramentas de escuta, com essas ferramentas que facilitam a comunicação, porque às vezes não é todo momento, eu não encontro com você, Lô, porque você só está durante o dia, mas tem lá um canal de sugestões, tem o WhatsApp, tem. Então, você Uhum. quer mesmo vir com a gente, transformar? Bora aqui, só escrever. A gente vai te dar um retorno, a gente vai tentar mudar a situação. Acho que esse é o grande ponto aí. Muito bem. A gente tem mais 10 minutinhos. Quem tiver Ai, meu questões, mandem. Deus. As pessoas estão falando bastante. Que A Andréia legal. Maciel quer fazer um chaveirinho de N7. Érica falou que Ah, que desespero é linda. pouco. Ana Júlia falou que Beijo. liga para ex-chefinho e chora, que é a Érica, né? A Érica Júlio sempre com você. Andréia Maciel de novo. A gente fica e faz a diferença. E a Aline Dantas, Kamishiba N7. E eu queria tocar num outro tema, que é a questão que é da primeira pergunta que a gente fez no Story sobre o plantão perfeito, está relacionado a uma equipe que se conhece e comunica. E depois a gente perguntou de novo, a equipe ser entrosada é bom? A maior parte falou que é, 2 pessoas falaram que não resolve. Então, essa questão de equipe entrosada versus rotina, trabalho padronizado, onde se encontram, onde se afastam, o que é melhor? Só a equipe ser entrosada resolve? Eu acho que assim, equipe ser entrosada é bom, mas eu acho que o que vai realmente fortalecer esse entrosamento é o trabalho padronizado. É ter um padrão, é ter uma rotina, é ter uma diretriz de trabalho. Que isso, inclusive, vai organizar as coisas, né? A gente não pode ter os processos ligados à pessoa. O que é isso? O dia que a Elô tá aqui, nossa, é tudo muito legal. Então, eu vou só no dia que a Elô tá? Então a gente faz assim, né? Pode vir que vai Elô, trabalhar Andréia, bastante. Érica. Eu não tô conseguindo ver quem tá na live, então um beijo para todo mundo. Mas assim, eu acho que essa é a grande questão, né? A equipe está entrosada, ela está entrosada em prol de um propósito, né? Em prol de querer todos trabalharem de acordo com uma prática onde todos vão sair com a sensação de dever cumprido. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de diretriz, a gente precisa de rotina, a gente precisa de um trabalho padronizado. Uhum. Porque parte de quando a gente está falando sobre pessoas, né? Que cada um tem uma experiência de vida, cada um tem uma formação diferente, e a gente quer tentar convergir isso tudo em prol de uma assistência segura, do plantão perfeito, enfim, né? Dessa sensação de bem-estar. Quando a gente não tem esse trabalho, a gente tem variabilidade. E quando tem variabilidade, há uma chance muito grande de muitas vezes a gente não conseguir a performance que a gente deseja. Porque alguém vai pedir a troponina e só vai deixar para pedir depois. E aí tem que ter uma equipe entrosada para chegar e falar assim, doutor, eu não sei se você conhece bem o protocolo, mas assim, troponina é igual a eletro, sala de emergência e fazer o protocolo aqui na instituição. Ou fazer a troponina é deitar no leito, fazer o eletro e colher a troponina, e o paciente tem que ficar monitorizado, tal, entendeu? É pacote, né? Então, é o pacote. E muitas vezes a gente tem aí a questão da rotatividade do médico, o médico dá plantão às vezes em vários locais, então ele às A vezes até enfermeira se de sempre está de confunde. folga, está de Exato. férias e A veio enfermeira. alguém de outro plantão. Exatamente. Então, a rotina ela é importante para que eu tenha um entrosamento na equipe onde todos vão falar a mesma língua, onde todos vão ter, eles sabem dessa autonomia, né? Então, não, aqui não, mas eu que sou médico, eu que determino. Não, doutor, aqui a enfermeira tem autonomia para colocar no protocolo, para dar esse start para a sua avaliação. A questão técnica, quem vai fazer é o médico. Mas a enfermeira tem autonomia para fazer isso, né? Mas é só a enfermeira N7, é só a enfermeira
Renata, é só a enfermeira Raquel ou da minha equipe que vai conseguir fazer isso. Não, qualquer enfermeira, porque existe um protocolo, existe um padrão, existe um trabalho padronizado que norteia. Eu vou capacitar essas pessoas, ela vai ter uma atuação em qualquer plantão. E Você justamente essa pode até interferência. desenvolver afinidades com algumas Uhum, pessoas, né? Mas quando a gente está pensando em assistência segura, o que permeia o nosso propósito inicial é assistência segura ao paciente. Então, ela tem que independer das pessoas que estão lá. Qualquer enfermeiro, técnico, médico, recepção que está lá e alguém chega e fala, tô com dor no peito, ela tem que ter uma capacitação e um treinamento, tem que ter uma exato. rotina onde eles tenham autonomia para subir a cadeia de ajuda Até o e segurança da endereçar. porta, né? Exato, e endereçar rapidamente essa assistência, esse atendimento. Quando tem a preocupação, uma vez bem capacitado, bem treinado, com trabalho padronizado adequado, qualquer um levanta a mão e para a operação. Ó, tem um problema aqui. Aí eu estou falando um pouco dessa questão do Lean, né? Onde a gente traz as pessoas, tem essa corresponsabilidade, né? Para toda situação onde eu enxergo um risco. E Uhum. aí para, corrige, volta a rota, né? Então, acho que é isso. Justamente essa interferência, que muitas vezes acontece por conta do entrosamento da equipe, mas não pode ser dependente dela, tem que ser dependente da rotina, é que vai dar o tom da segurança e fazer o plantão perfeito, não é, Anissete? O Isso. Diogo Rossi É isso. escreveu aqui: trabalho padronizado de IAS, para quem não conhece, de IAS é Job Instruction, e fluxo. Diogo sempre me ajudando com tudo isso. Um dos Muito meus bem. braços direitos aí. Muito bem, Nissete. A gente está nos minutinhos finais. Queria que você desse alguma palavra final sobre o plantão perfeito do ponto de vista da qualidade e segurança do paciente. Bom, do ponto de vista de qualidade e segurança do paciente, é a sensação de que eu saio do plantão onde eu consegui colocar em prática todas as coisas que eu aprendi, as boas práticas que eu aprendi e consegui sair com essa sensação de dever cumprido, né? Onde eu pude aplicar, onde eu usei. Muitas vezes a gente nem sempre tem o sucesso desejado, a gente sabe como que essas coisas funcionam, né? Nem sempre, às vezes, a gente consegue reverter, muitas vezes, uma PCR, mas a gente tem essa sensação de que todas as práticas que poderiam ser aplicadas naquela assistência, elas foram realizadas em tempo hábil, foram realizadas adequadamente e que teve o desfecho que tinha que ter, né? Mas é muito interessante fazer essa reflexão. E se um dia eu tiver dúvida sobre isso, faça reflexão também. Discuta também, chama a equipe também, porque isso é muito importante, porque aí todos conseguem crescer juntos. E todo mundo tem que estar confortável com isso, né? Uhum. Com essa sensação. Não adianta eu sair do plantão bem, sabendo que o meu técnico, ou o enfermeiro, ou o médico, de repente não tá tão legal. Então, acho que é esse entrosamento também que tem que ter na equipe. Para mim, plantão perfeito é sair, às vezes, depois de um plantão muito corrido e tal, e falar assim, nossa, colhi paciente, tive paciência, consegui fazer uma assistência adequada, fiz tudo o que eu podia, né? E tudo que estava ali atrelado com a melhor assistência que eu poderia dar e com os recursos que eu tenho, consegui utilizar todos, né? Então, para mim, eu fecho o plantão perfeito como sensação de dever cumprido. Muito bem. Isso vale muito mais deitar a cabeça no travesseiro com uma consciência tranquila e com uma realização, né, com esse sentimento de realização, Sim. é muito melhor do que a gente dormir a noite inteira. Muito bem. Nissete, a gente tem tema para mais umas 5 lives, pelo menos. Ai, Queria adorei, gostei agradecer muito. demais a sua Gente, presença. Agradecer a é todo a minha mundo que primeira participou. live e eu já gostei. Quero mais. Queria agradecer a todo mundo que entrou e participou. A André falou que o plantão perfeito tem que ter pizza, concordo. Ah, esses plantões são bons também, viu? Esses eu Muito bom. gosto. Principalmente quando Mas dá tempo de comer a pizza, aí é melhor ainda. a gente tem que ter a rotina.
Queria É isso agradecer a aí. participação de todo mundo. A nossa próxima live vai ser no dia 8 de dezembro. Vai ser com o doutor André, que vai estar entrevistando Nicole. Nicole é médica? Não, ela é assessora de investimentos da XP. Olha só, vamos falar sobre Uh, finanças. Vai ser muito legal. Márcia mandou adorei N7. Valéria também falou que você é. Parabéns, excelente profissional. Gente, muito obrigada. muito Boa noite a obrigada, gente. todos. E até Beijo a grande, boa próxima. noite para todos vocês. Um beijo. Tchauzinho. Tchau.